de setembro, o governo enviou ao Senado a proposta de emenda constitucional que trata da reforma administrativa. Esse tema vai dar muito o que falar, vai suscitar muitas discussões. E a tramitação passa posteriormente pela Câmara, depois volta para o Senado, vai para a Câmara mais uma vez, até que vá para a sanção presidencial. Ou seja, tem muito tempo e em apenas um programa nós não vamos conseguir dar conta de tudo que está por trás dessa reforma. Então, a gente inicia hoje esse programa e, para falar sobre o tema, nós trazemos Glauco Salomão, que é doutor em Direito Público pela UFPE, e também João Prates Romero, que é professor do Departamento de Economia da Universidade Federal de Pernambuco. Lembrando que o Opinião Pernambuco, não apenas este programa, todos eles são veiculados nas rádios Universitária FM 99.9 e na Rádio Paulo Freire 820 AM. Bom, então sejam bem-vindos ao programa e vamos começar falando sobre essa reforma, né? Ela é uma tentativa do governo, isso foi tentado pelo governo Temer, depois o governo Bolsonaro tenta e, enfim, em meio à pandemia, chega ao Senado a proposta de emenda constitucional com algumas alterações na base da Constituição Federal Brasileira. Então, vamos começar com o Glauco. Como você recebe essa proposta? É uma primeira fala em linhas gerais, depois a gente vai buscar alguns tópicos mais específicos. Boa tarde, Valdir. Boa tarde, professor João Romero. Bom, Valdir, o que vem sendo alegado pelo governo no sentido de enxugar o Estado, racionalizar custos e tudo mais, é claro que essa é uma bandeira, né, normalmente defendida em toda a reforma administrativa. No entanto, quando a gente analisa os termos da reforma, pelo menos da maneira como ela foi proposta, existem ali, de fato, vários riscos, não só de uma desestruturação de vários setores importantes da administração pública, há sim um impacto significativo no regime de servidores e há também uma preocupação que a gente deve ter com relação ao aumento de poderes do presidente da República sobre a organização, a extinção de autarquias, de fundações, de órgãos públicos. Então, de uma maneira geral, me parece que, pelo menos como foi proposta, a reforma está um pouco distante, ou muito distante daquilo que vem sendo alegado pelo governo para a sua defesa. Ok, queria fazer aqui uma correção. Né? Na abertura, eu falei que o João Romero ele seria da UFPE, na verdade, ele é da Universidade Federal de Minas Gerais. E a gente aproveita para dizer que esse programa está sendo gravado de forma remota. Então, o João está em Minas nesse momento, né? A gente tem o Glauco aqui em Recife, assim como eu. Bom, então vamos lá. João, qual é a tua primeira visão também dessa proposta que chega ao Senado? Bom, obrigado, Valdir, né? Cumprimento aí ao Glauco. A minha visão de certa forma, semelhante à do Glauco. Existem algumas distorções no setor público, né, no funcionalismo público, que deveriam ser reformadas, né, e aprimoradas, mas a reforma administrativa, né, como você falou na introdução, ela é muito ampla, são diversas propostas juntas, né, é difícil de fazer um balanço geral, mas o fato, né, que eu ressaltaria como mais preocupante é essa proposta de rever a estabilidade dos servidores públicos, né, e, na verdade, com algumas exceções, né, buscaria-se reduzir a estabilidade, e isso me parece bastante preocupante, porque a gente tem visto aí nos últimos anos algumas tentativas de interferência política nas atividades dos funcionários públicos. Então, eu acho que é um momento que suscita alguma reflexão, embora seja importante alguns aprimoramentos, sobretudo a redução do número de carreiras, que eu acho que é algo bastante importante, mas, no geral, tem alguns pontos que eu considero bastante preocupantes. Ok, vamos dar partida, então, trazendo aqui uma questão que é muito polêmica, que já está sendo motivo de muita discussão, que é o fato de que a reforma ela não pretende abraçar todo mundo. Ela cria privilégios. Ela vem com o discurso de que vai acabar privilégios, mas ela cria privilégios.
quando ela, por exemplo, deixa de fora parlamentares, juízes, desembargadores, ministros de tribunais superiores, promotores, procuradores e também os militares, que inclusive tiveram uma reforma da Previdência diferenciada, né, que cortou pouco na carne dos militares e que cortou de uma forma bastante incisiva na carne dos civis. Então, assim, como que a gente analisa já, a princípio, essa exclusão de uma elite dentro desse programa de reforma? Eu volto para o Glauco, depois eu passo a mesma pergunta para você também, João. Pronto, Valdir. Esse é um bom exemplo entre o que está sendo pregado e o que foi efetivamente proposto, né? Então, claro, até o João já mencionou, existem sim várias distorções que precisam ser corrigidas, mas quando a gente pensa e fala numa reforma administrativa para combater privilégios, e normalmente os exemplos que são usados são férias de mais de 30 dias, super salários e assim por diante. Ora, são exatamente nessas duas instituições, Ministério Público e no Judiciário, em que você verifica isso, né? Nessas duas carreiras aqui, os seus membros eles têm 60 dias de férias por ano e, em muitos casos, até recentemente o próprio CNJ autorizou isso mais uma vez, em muitos casos essas férias elas não são nem usufruídas, elas são vendidas pelos juízes e promotores, o que faz ainda aumentar o gasto público e também, claro, a remuneração dessas pessoas. Sem falar na existência também, isso é uma coisa que há muito tempo vem sendo denunciada, dos chamados penduricalhos, né, que são verbas indenizatórias, auxílio à alimentação, auxílio moradia, que só foi revogado quando o próprio judiciário conseguiu aumento no Congresso Nacional. Então, existem vários penduricalhos que dão uma certa turbinada no salário e acabam muitas vezes ultrapassando o teto remuneratório, né? Ou seja, duas instituições que de fato precisavam nesses aspectos de uma mudança, mas elas ficaram de fora. E do ponto de vista constitucional, não havia nenhuma justificativa, porque foi alegado pelo governo que uma emenda, uma proposta vinda do governo não podia atingir nem o judiciário, nem o Ministério Público. Com relação aos militares, não há desculpa nenhuma. Aí é uma decisão política mesmo de excluir os militares. Mas com relação ao Judiciário e Ministério Público, poderia sim a emenda ter incluído essas duas instituições. Não é necessário haver uma proposta própria vinda do Judiciário nem do Ministério Público, até porque eles não têm legitimidade para encaminhar propostas de emenda constitucional ao Congresso. Então, na verdade, foi uma argumentação muito frágil do ponto de vista constitucional que talvez oculte aí também uma escolha política, né, de deixar de fora essas duas instituições. Ô, João, a gente poderia dizer, então, que essa reforma é uma farsa? Até que ponto ela pretende atender aos interesses do mercado, aos interesses do capital, aos interesses de alguns ministros, de alguns deputados, alguns senadores, e do próprio governo, né, que lá dentro tem pessoas que estão muito ligadas a esse modelo que eles chamam de neoliberal, mas que pode ser um modelo de privatização, pode ser um modelo de extinção, né, e de usurpação do serviço público brasileiro. Como o Glauco mencionou, né, é estranho, vamos dizer assim, né, deixar de fora essas categorias que são exatamente né, onde estão as maiores distorções, né, são carreiras que deveriam ser reformadas, deveriam ser foco disso, né. É preciso ficar muito claro que quando a gente fala de funcionalismo público, a gente está falando de muita coisa, né. O funcionário público vai desde o professor de ensino básico, passando pelo professor universitário, pelo médico, até chegar em juízes, procuradores. E o que a gente observa, analisando carreira por carreira, é que as distorções estão sobretudo nas carreiras do judiciário, Ministério Público, auditores, e algumas carreiras também do executivo, né, associadas, por exemplo, né, aos cargos do Banco Central, coisa do tipo, que são carreiras que começam com um salário muito alto, né, o salário inicial, tem uma progressão muito rápida para o topo da carreira, e que muitas vezes também se beneficiam desses penduricalhos, como o Glauco também mencionou. Então, mesmo dentro do discurso do governo, né, se é para economizar, o grande foco de economia deveriam ser essas carreiras, né? Então, não faz um sentido, né, técnico nem teórico, né, mesmo que fosse para gerar uma economia. Então,
parece que foi realmente uma intenção política, né, de deixar de fora essas categorias, porque sabe-se que são as corporações ali mais poderosas, né, que teriam mais força de ir contra essa reforma. Isso é bastante problemático, só para finalizar, porque aí você corre o risco de cortar as categorias que são menos privilegiadas e que talvez gerem um benefício maior para a população, sobretudo de menor renda, né? Se a gente for pensar em professores, médicos, que podem ser afetados por essa reforma. Então, eu acho que é bastante preocupante, né? Não gera o benefício que deveria ser né, que o objetivo do governo, se é para economizar, né, teria que reformar essas carreiras. Outra coisa que ficou de fora também é a regulamentação do teto do funcionalismo público. Né? Então, se o objetivo é reduzir essas distorções, também seria importante regulamentar para que fosse respeitado o teto do funcionalismo, que também é, em geral, ultrapassado por essas mesmas carreiras no Judiciário, no Ministério Público e por aí vai. Né? Isso. O tempo do primeiro bloco já está quase chegando ao final e eu vou trazer uma questão que você já deu partida aí, João, mas eu vou levar para Glauco e na volta a gente vai complementando, que é exatamente sobre a questão da estabilidade. Sempre foi o grande atrativo, né, do serviço público a estabilidade, sobretudo num país onde os governos mudam e as manipulações políticas elas podem acontecer e fazer com que você, que estivesse numa situação de não estabilidade, ficasse fragilizado, podendo até perder seu emprego por uma perseguição de um chefe, né, de um gestor ou de um governante. Então, assim, mas essa estabilidade ela está com os dias contados se essa reforma for aprovada. Então, voltamos para você, Glauco, né, o que isso impacta na vida do servidor, né, quais são as consequências de uma perda de estabilidade no serviço público. Valdir, eu acho que um ponto de partida importante em relação à estabilidade é primeiro entender que estabilidade não é uma regalia, não é um privilégio do servidor. A estabilidade ela tem que ser compreendida, na verdade, como uma garantia institucional que vai exatamente evitar esse tipo de perseguição política, esse tipo de aparelhamento, de favoritismo por parte de quem estiver ocupando ali algum cargo de chefia, ou enfim, prefeito, governador, presidente, seja lá quem for. Então, é isso que vai autorizar que os servidores possam desempenhar suas funções baseadas em critérios técnicos, científicos, na legalidade, né? Então, diante disso, eu vejo sim com muita preocupação a proposta da reforma, porque ela acaba fragilizando exatamente essa garantia, né, da estabilidade. Então, haverá, no meu modo de ver, um estímulo, a partir de agora, ao uso de critérios mais subjetivos para avaliar servidores e, consequentemente, há um risco, sim, real de algum tipo de perseguição ou favorecimento, né? Não é propriamente o tópico aí que você trouxe, mas agora essa preocupação quanto à estabilidade ela também precisa ser analisada junto com uma nova etapa que a proposta cria no concurso público, que é esse vínculo de experiência. Basicamente, é como se o concurso todo ele fosse ser conduzido a partir, né, de critérios claros, objetivos, e chega lá no final e você tem ali uma avaliação com base em critérios que ninguém sabe quais serão e quem vai avaliar os servidores que vão... E é esse grupo que vai definir efetivamente quem entra e quem fica de fora. Então, é um cenário que, em vez de estimular meritocracia, competência, assim por diante, pode sim estimular favorecimento e aparelhamento político. Ok, então a gente faz uma pausa e na volta a gente retoma essa discussão sobre a reforma administrativa. Até já. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, conversando sobre reforma administrativa. São nossos convidados Glauco Salomão, doutor em Direito Público pela UFPE, e João Prates Romero, professor do Departamento de Economia da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, no bloco anterior a gente começou falando sobre a reforma
administrativa no aspecto lá da estabilidade do servidor público. E aí a perda dessa estabilidade, ela pode trazer muitos impactos para a vida daqueles que vão entrar daqui por diante. Então, o Glauco já falou, agora a gente vai para João complementar essa fala. João, queria que você, inclusive, se possível, associasse essa ideia de uma perda de estabilidade a uma outra questão que já é posta, que já é fato, que é, por exemplo, a terceirização de servidores, não é? E aí, como é que a gente pode começar a fazer essas associações e se essa bomba começa a ficar cada vez mais explosiva? Essa proposta de redução, né, ou extinção da estabilidade, ela é uma proposta que ela pode parecer benéfica, né? Porque a questão do desperdício do dinheiro público é uma coisa que toca, eu acho que a todos nós, né? Que pagamos imposto e queremos um serviço de qualidade. Então, muitas vezes, quando a gente se depara com um serviço, né, ou com algum problema no serviço público, a gente fica indignado com isso. Então, o ganho de eficiência no serviço público é uma coisa que toca, eu acho que todo mundo. O grande problema, então, e aí o argumento seria que a redução da estabilidade, né, possibilitaria o aumento da eficiência do serviço público. Só que isso eu acho que é bastante problemático fazer essa associação. Porque, como, né, o Glauco já mencionou aqui, é muito provável que, ao acabar com a estabilidade, se abre espaço para que haja uma interferência política, ou uso político ali, para selecionar, né, quem que vai ser efetivado, ou quem que vai ser mantido, quem que vai ser demitido. Então, isso pode, inclusive, prejudicar a eficiência, né, porque os funcionários muitas vezes são contratados através de concursos, né, então eles têm que ter um nível técnico mínimo para ingressar nos cargos, e, além disso, também estabelecidas as regras para progressão, e os funcionários podem ser, inclusive, demitidos, né? Se o intuito do governo era reforçar isso, talvez regulamentar isso melhor seria um caminho mais eficiente. Porque, ao abrir espaço para interferência política ali nas demissões e contratações, quem garante que quem entrou ali, né, talvez vamos dizer, né, um médico que estava se negando a fazer um tratamento, por exemplo, agora na epidemia, né, em cloroquina, que é algo que não é confirmado cientificamente, ele poderia ser demitido e assumir um outro médico que está propondo um tratamento que é alinhado com o que o governo pensa, né? Imagine um jornalista, João, assim como nós estamos aqui agora, né, que tem uma posição de crítica à forma como a coisa esteja sendo conduzida. Então, com certeza, ele estaria também com a cabeça na guilhotina, né? Sim, claro. Eu acho que eu estou chamando a atenção para o caso dos médicos, porque eu acho que no caso dos jornalistas, né, que são talvez as profissões mais ameaçadas, ou também dos professores, que a gente já sabe que, né, têm sido perseguidos. São inúmeros os casos, né? Teve, né, o caso do dossiê do Ministério da Justiça, né, perseguindo, né, investigando funcionários. Teve caso do famoso fiscal lá do IBAMA, que acabou sendo exonerado porque multou o presidente, por aí vai. Então, a gente não pensa que até mesmo médicos e outras profissões podem ser ameaçados se tiver uma interferência política. Então, isso pode, inclusive, piorar o serviço público, né? Então, eu acho que essa questão da estabilidade é uma questão crucial e que todos deveriam estar atentos para defender a estabilidade do servidor público. É claro que a gente quer serviços melhores, mas então a gente tem que demandar um controle melhor, mas não a revisão da estabilidade. João, já que eu tinha citado lá no começo dessa pergunta, uma coisa rapidinha para eu voltar para a Glauco, é que eu falei da reforma que aconteceu lá atrás, que trouxe a terceirização, né? Então, assim, o terceirizado, ele pode estar ao lado desse servidor sem estabilidade. E aí acaba colocando todo mundo no mesmo risco de uma perseguição ou de uma manipulação ideológica. Seria mais ou menos isso que poderia acontecer? Isso é algo que já vinha ocorrendo, né? Você já tinha uma expansão do número de funcionários públicos terceirizados, né? E isso também é preocupante porque, em geral, é usado para reduzir o salário dos funcionários, né? E também, por exemplo, tem casos, né, de enfermeiros e médicos, inclusive nos hospitais públicos, que são
contratados de forma terceirizada, isso também pode prejudicar a qualidade do serviço. De novo, né, entra na mesma questão, que é em que medida que a interferência política pode ainda prejudicar ainda mais essas áreas. Ok, vamos voltar para Glauco. Glauco, tem aí um outro ponto que ele também é tão polêmico quanto os outros, mas talvez mais apimentado, que é liberdade ao chefe do executivo, né? Que essa PEC, né, altera o artigo 84 da Constituição para dar mais liberdade ao chefe do executivo para mexer no desempenho da administração pública para que possa extinguir órgãos e entidades como ministérios e tal. Ou seja, dar plenos poderes ao gestor superior. Se ele tem plenos poderes, talvez uma lei assim não fizesse nem sentido, né? Porque tudo vai ser definido a partir do interesse do gestor principal. Exato, Valdir. E aqui eu vou só retomar aqui um ponto que João mencionou para entrar nessa questão. Com a fragilização da estabilidade, né, você cria uma certa descontinuidade na gestão pública, porque aquele grupo de servidores ele pode estar sendo substituído a cada governante, né? E a mesma coisa com essa mudança do artigo 84. Então, só para a gente ter uma contextualização, a Constituição de 88, ela, claro, vindo aqui no ambiente de redemocratização, ela buscou limitar os poderes do presidente. E várias questões relacionadas à administração pública dependem de lei. Mas a lei aqui não é uma mera formalidade, não é uma questão meramente, né, burocrática. A lei aqui é dizer, isso também tem que passar pelo parlamento, né? Também tem que passar por um órgão de deliberação colegiada, plural e por aí vai. Então, o que a proposta faz, no final das contas, é criar uma espécie de uma delegação legislativa implícita, porque permite ao presidente tomar uma série de medidas que hoje só seriam possíveis por meio de lei, né? Então, só para dar um exemplo, a Constituição ela já autoriza, isso veio desde a reforma administrativa de FHC em 98, ela já autoriza que o presidente possa, por decreto, sem precisar de lei, fazer algumas reestruturações, desde que não haja aumento de despesa pública, desde que não haja extinção de órgão público. Mas agora, pela proposta, além disso tudo, é possível extinguir órgão público, é possível extinguir cargos considerados obsoletos, e aí, o que é um cargo considerado obsoleto, né? Então, eu e João aqui, como professores universitários, provavelmente estaríamos numa configuração dessa. Mas também permite extinguir autarquias, fundações, haver a fusão dessas instituições. Um exemplo, no ensino superior, isso desde do início do mandato, se discute muito na fusão da CAPES e do CNPq, né, que tem papéis completamente diferentes. Né? Mas se fala isso. Hoje, com essa reforma, seria possível, por decreto, haver a fusão dessas duas instituições sem passar pelo Congresso Nacional. Então, esse é um ponto preocupante, porque ele alarga em muitos poderes presidenciais, fazendo com que ele possa tomar uma série de decisões na estrutura da administração pública federal sem passar pelo Congresso. Então, há sim risco também de medida autoritária. Só mencionaria aqui no final a questão da redução das carreiras, que pode ser algo que é positivo, né? Não é que a reforma administrativa como um todo é negativa, né? Então, porque muitas vezes você tem funcionários com nível de instrução ou fazendo atividades semelhantes ganhando remunerações muito diferentes. Então, com uma redução do número de carreiras, você possibilitaria transferir funcionários de um setor para o outro, de uma área para outra, e reduzir essas distorções. Então, isso é algo que eu acho que é positivo. A questão da estabilidade, como a gente discutiu, é bastante preocupante. Então, deveria ser abandonado isso para tomar medidas para avaliar melhor o desempenho dos servidores e não simplesmente abolir a estabilidade. Né? Ok, então nós precisamos de muito tempo para discutir tudo isso, não é isso, Glauco? Exato, Valdir. Então, só para também tentar dar uma finalização, me parece que a proposta da emenda ela passa muito longe, né, dessa promessa em torno de uma eficiência, transparência, apesar de colocar isso como princípio agora da administração pública,
mas não me parece que haja muita transparência quando se fragiliza a estabilidade, quando você aumenta, inclusive, a possibilidade do que agora são os cargos de liderança, que passam a ser utilizados também para atividades permanentes da administração pública, e não só para direção, chefe e assessoramento, como era da tradição. Então, existem vários detalhes, e é importante para quem está nos acompanhando que sejam analisados esses pontos mais específicos, porque muitas vezes um detalhe na redação da proposta da emenda, isso pode ter um impacto muito significativo do ponto de vista da gestão pública. Ok, então muito obrigado pela sua participação, Glauco Salomão. Obrigado a você, João Romero. Obrigado a você que nos acompanhou também no programa de hoje. Então ficamos por aqui e até um próximo encontro no Opinião Pernambuco.